Boa noite. Mais uma vez agradeço pelo convite. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. E vendo logo essa mensagem que você fez a leitura aí, já é o resumo da palestra, porque nos chama a atenção nessa realidade onde todos nós pensamos desse jeito. Eu só vou começar a trabalhar quando estiver pronto. Ainda não tenho condições. Tudo isso falamos. E, na verdade, nós precisamos nos doar da maneira que estamos no momento, porque, dando o primeiro passo, vamos seguir trabalhando pelo bem. Não só pelo nosso bem, mas pelo bem de todos. Então, essa mensagem aí sobre Chico é a verdadeira realidade de todos nós. Porque estamos pensando sempre assim, em ter para depois pensar no ser. Enquanto que Chico pensou no ser e não pensou no ter. E teve tudo. Então, o próprio Jesus nos chama a atenção que não nos preocupemos com o dia de amanhã. E para a gente interpretar essa passagem, a gente se levar ao pé da letra, a gente se perde no tempo. Porque a necessidade nossa de pensar no amanhã existe. Porém, o que Jesus chama a atenção é que a gente não atropele o dia de amanhã, esquecendo o dia de hoje. É nesse sentido que ele vem nos chamando a atenção, mostrando essa caminhada, e essa mensagem aí acorda a cada um de nós, trabalhadores espíritas. E mais uma mensagem aqui pelo Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva. Mensagem número 65. Não te enganes. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7. Ele diz: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E, em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que os outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, ao seu turno, ensoberbece na pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos o sol da vida espiritual que a providência divina, glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos
cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal, onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudica a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, essa mensagem reforça a mensagem lida por Alberto aí sobre Chico Xavier, que nos dá um grande consolo, um grande conforto na trilha em que estamos. Porque nós hoje já temos a consciência de que somos trabalhadores do Cristo. Mas para ser trabalhadores do Cristo, não precisamos esperar estarmos prontos. Porque para ficarmos prontos, na realidade, precisamos dar o primeiro passo e, na caminhada, encontrar todos os processos para que possamos evoluir. Nem sempre só aplausos. E durante os aplausos precisamos estar atentos para que a nossa vaidade não tome conta da nossa condição. Porque trabalhar para o Cristo, precisamos suar. Precisamos de uma consciência tranquila. E sentir essa felicidade dentro de nós. Quando falo sentir essa felicidade dentro de nós, é exatamente no trabalho da iluminação espiritual, que todos nós temos condições, cada um no seu grau, e com a vontade de superar a nós mesmos para que essa luz possa brilhar. E quanto ao capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí vamos falar sobre a característica do verdadeiro profeta. E, de imediato, Erasto, mensagem ditada em Paris, em 1862, ele nos chama a atenção dizendo: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que nos encontramos. Se elabora uma transformação da humanidade, porque nessas horas uma multidão de ambiciosos e intrigantes se apresentam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda. É dever de todo homem honesto desmascará-lo. Perguntareis sem dúvida, como podereis reconhecê-los? Eis os seus sinais. Só se confia um comando
do exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais sabendo que ele apenas confia as missões importantes àqueles que sabem serem capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-lo. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aluno, para que a humanidade avance, tanto moral quanto intelectual. São precisos homens superiores, já bastante evoluídos, que, tendo cumprido suas provas em outras existências, encarnam com esse objetivo, visto que, se não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação resultará nula. Então, já um dos pontos para se reconhecer um verdadeiro profeta. E todos nós, dentro da doutrina espírita, já temos esse conhecimento de que a cada 100 anos aqui da humanidade acontece um chamamento para a realidade da caminhada de todos nós. E, às vezes, quando esses chamamentos são chegados até nós, entramos em desespero, às vezes ficamos sem saber o que fazer, por não entender esse processo evolutivo da humanidade. Todos nós, para alcançar um degrau melhor, precisamos de lutar, de perseverar no caminho, às vezes sofrendo as consequências, para receber o prêmio, para ser aprovado. Porém, Deus confia a cada um de nós esse trabalho para que possamos nos aperfeiçoar e fazer com que aqueles que se encontram no nosso caminho também busquem esse aperfeiçoamento. Mas muitos dos nossos irmãos, nós aqui, humanos, precisamos, como se diz, ter pé no chão. E jamais dizer que sabe tudo, que é o melhor e que está preparado. Mas que a gente possa nos esforçar, pedindo sempre a força do Divino Mestre, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa com a dignidade melhor possível. Porque nós aqui ainda não estamos prontos, mas estamos em busca desse aperfeiçoamento para realizar as nossas tarefas. Deus, Ele confia a cada um de nós, mas, além de nós, são preparados outros irmãos que já vêm com essa missão de fazer com que a humanidade evolua, busque esse aperfeiçoamento. E esse trabalho é doloroso, porque muitos desses irmãos se acham dizendo que é o verdadeiro Cristo e que é preciso acreditar nele, porque só ele pode levar essa humanidade a esse caminho de Jesus. E Jesus vai dizer o contrário, que o Pai é quem comanda as nossas ações. Porém, às vezes nós enganamos aos outros e pensando que estamos no caminho correto. E às vezes nos enganamos, porque a realidade está com o Criador. E ouvimos muitos
falarem que o Divino Espírito Santo se encontra com ele e está dizendo para todos aceitarem aquela ordem. Na realidade, precisamos passar tudo isso pelo crivo da razão, porque o Divino Mestre, ele lança a luz para todos. Como foi lido no Fonte Viva, que o vagalume se acha no topo do pedestal, porém, quando a vela chega, a luz dele se ofusca. Quando a lâmpada se acha no pedestal, o sol vem e brilha para todos. Então, assim somos nós. Nós ainda não sabemos quase nada, mas esse quase nada que já sabemos, precisamos aperfeiçoar cada vez mais e levar ao nosso semelhante esse sentimento do bem, para que essa transformação aconteça. Então, jamais vamos nos enganar com o que o outro diz para nós, mas vamos analisar e buscar essa verdadeira realidade. Se o caminho é esse, se o caminho não é esse, o que devemos fazer para acertar a nossa caminhada. Se nós não conseguirmos acertar a caminhada nesta existência, mas se esforçando o máximo possível para vencer esses hábitos negativos, que é chamado como o homem velho, é tudo aquilo que trazemos ainda do passado, hábitos que ainda não conseguimos mudar. Porque quando se fala no homem velho, não é no sentido da idade, mas sim daqueles hábitos que ainda temos dificuldade de superar. Transformando no homem novo, novos hábitos, novas maneiras de trilhar o caminho, novas maneiras de entendimento da mensagem de Jesus. Então, essas mudanças é que vai fazendo com que a gente se aperfeiçoe e a gente passe a analisar as coisas com a realidade mostrada pelo Cristo. Que é um trabalho maravilhoso, onde ele se preocupou em deixar esta luz clareando o caminho de todos nós, para que nenhum se perca. Mas que tenhamos cuidado com a vaidade em excesso. Tenhamos cuidado com o egoísmo. E tenhamos cuidado no momento em que dizemos que já estamos perfeitos. Porque perfeito só o Pai. Nós ainda estamos no caminho da perfeição e a caminhada é longa. E muitas experiências ainda vamos passar. Para que assim possamos entender o ensinamento do Cristo de acordo com o que está ali no Evangelho. Então, são muitas mudanças que vamos ainda encontrar no caminho, que precisamos tolerar muitas situações, porque todos nós precisamos um do outro. Nenhum ser humano aqui na Terra é superior ao outro. Tem algumas experiências na caminhada, alguns conhecimentos que já nos chamam a atenção. Mas nós somos todos iguais, somos todos filhos de um mesmo Pai, determinado a buscar esse aperfeiçoamento. E dentro do Evangelho está a luz para esse roteiro na nossa caminhada. Então, jamais vamos nos preocupar com o possuir para fazer, mas sim fazer sem esperar esta recompensa, sem interesse nenhum, mas
nos dedicar a esse trabalho ensinado pelo Cristo, que é o verdadeiro amor perante os nossos irmãos. Porque todos nós somos necessitados dessa luz amorosa do Mestre Jesus. E assim vamos nos trabalhando, nos aperfeiçoando e deixando esse rastro de luz por onde passarmos. Não na condição de impostor, como o Evangelho nos chama a atenção. Porque esse pagará duras penas por desviar do caminho ensinado pelo Cristo, que pode enganar a toda a humanidade, porém, a Deus e aos espíritos superiores, e até mesmo aos espíritos inferiores desencarnados, não vão enganar. E assim passará por duras penas. Então, que nós hoje já temos o conhecimento do Evangelho e assim possamos melhorar a nossa luz. É esse trabalho que precisamos interiorizar. Lutar contra nós mesmos para tirar de dentro de nós essas montanhas que ainda emperram o nosso crescimento. Então, essa luta é de cada um. Não podemos dar passos largos, mas sim passos milimetrados, ou seja, sem vaidade, passos com tranquilidade, com sabedoria, com discernimento e principalmente com o verdadeiro amor. Então, para conhecermos e assim entendermos essas características do verdadeiro profeta, já sabemos que aqui na Terra sempre aparecerá um espírito numa condição mais elevada para alavancar a todos nós. Jesus continua conosco e ele prepara cada dia mais missionários, desejosos no bem, para também auxiliar aqueles irmãos que aqui na Terra ainda se encontram atrasados. Nós já temos essa bênção do Evangelho e que possamos nos dedicar cada vez mais. E jamais esperar estar pronto para fazer. Mas arregaçar as mangas, como diz, pegar na charrua e vencer esses obstáculos que estão diante de nós. Porque esses obstáculos que estão diante de nós não é para ficar à nossa frente, mas para que a gente possa superar. E a cada superação, uma nova etapa vamos nos encontrar. São provas e mais provas que precisamos passar, como encarnado ou desencarnado. Porque aqui estamos e no momento do nosso desencarne, vamos nos tornar espírito vivendo na verdadeira pátria. Mas se não encontramos, se não fizermos esse aperfeiçoamento moral, novamente retornaremos à Terra ou a mundos similares para continuarmos a nossa tarefa e assim encontrar o prêmio necessário de acordo às nossas obras. Então, o verdadeiro profeta é aquele que cumpre o seu papel, praticando o bem, cumprindo a lei divina e cada vez mais se esforçando para que esta luz brilhe com mais intensidade diante dos seus irmãos. Então, não precisamos fazer promessas,
Eu digo promessas no sentido de querer fazer algo, mas que Deus nos dê uma força de várias questões. Mas sim, Ele está sempre dando a cada um de nós e vai ser preciso a gente usar a nossa vontade. Porque se não usarmos a nossa vontade para trabalhar na vinha do Senhor, nós entraremos em dificuldades. Porque Deus vai sempre dar as oportunidades necessárias e às vezes nós as desperdiçamos. Nós deixamos para amanhã. Nós dizemos que hoje eu não tenho condições, amanhã eu faço. O amanhã chega, diz amanhã, e aí a gente vai plano. E aí essa bênção confiada pelo Criador. Então, que sintamos essa vontade de fazer o bem a todo o próximo. E jamais se envaidecer pelo pouco que sabemos, mas procurar melhorar cada vez mais. Porque todo aquele é de receber. Porém, com amor, com dedicação, e não se envaidecendo por aquilo que recebe. Num parágrafo mais adiante do item 9, assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus, pela sua superioridade, suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras, tem de justificar a missão de que se diz portador. Tirei ainda esta conclusão: se pelo seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, demonstrar não está a que se atribui, nem do nome de cujo personagem se utiliza, não passa de um farsante, mau ator, de condições inferiores, que mesmo sabe copiar o seu modelo. Uma outra consideração que deve ser feita é a de que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo. Cumpre aquilo a que foram chamados pelo seu caráter determinado e inteligente e secundados força interior que os inspira e os dirige, sem que se apercebam disso, sem premeditado. Em palavras, verdadeiros profetas revelam pelos atos, os outros os pressentem, enquanto que os falsos profetas se apresentam a si mesmos como enviados de Deus. Os verdadeiros são humildes, modestos, e os outros são orgulhosos e cheios de si mesmos. Falam com arrogância e, como todos os hipócritas, sempre parecem receosos de não serem aceitos. Então, aí está uma mensagem onde a gente vai observar exatamente os verdadeiros caracteres dos profetas. Todo aquele que diz, eu sonhei, Deus, eu falei com Jesus, falei com Deus, e vocês me seguem. Esses são os impostores. Porque o verdadeiro profeta é humilde, é tranquilo e não se mostra como o verdadeiro como se diz, fugiu a palavra, mas ele se sente
o dom da verdade. E diz logo, eu falo isso porque Jesus mandou. E por observar, ele daí fora do verbo. Mas aquele que se dedica ao trabalho ensinado por Jesus, levando essa luz aos nossos irmãos. Esse trabalho na seara de Jesus. Esse é um dos verdadeiros profetas que traz a luz para os seus irmãos. Então, todos aqueles que falam energicamente para que os outros atendam, a gente às vezes precisa desconfiar dessas criaturas, porque ali às vezes não está a verdadeira obra de Deus. Porque ali está o orgulho, está o egoísmo, está sempre essas farsas para pregar o evangelho de maneira diferente. Porque o evangelho verdadeiro é a luz que esclarece. É o amor de Jesus, é a humildade, é a caridade diante de todos nós. Mais adiante, em outro parágrafo, ele vem falar sobre esses impostores já se apresentaram como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas crédulas o bastante para admitir tais infâmias. Uma consideração bem simples, no entanto, que deveria abrir os olhos do mais cego, é que se o Cristo reencarnasse na Terra, aqui viria com todo o poder de sua virtude, ao menos que se admita o que seria um absurdo, que ele houvesse degenerado. Portanto, da mesma maneira que se tirar de Deus o único de seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma única virtude do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm como ele todas as suas virtudes, e sondai pelos pensamentos e atos que praticam, e percebereis que não tem, acima de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade. Mas, ao contrário, que tem o que ele não tinha, a ambição e o orgulho. Observai que há sempre, e em diferentes países, muitos pretensos. Observai que sempre, como há muitos pretensos, Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser verdadeiros. Ficais certos que são pessoas que exploram a credulidade e acham viver às custas daquele que os ouvem. Desconfiar, portanto, dos especialmente num tempo de renovação, visto que muitos impostores se dirão enviados de Deus, são os que procuram a satisfação de suas vaidades na terra, mas uma terrível justiça os espera. Disso podereis estar certos. Então, em todos os lugares onde chegarmos e que ouvirmos essa mensagem, em qualquer lugar, em qualquer país, desses pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, outros diz que é João, outros diz que é São Pedro, que está com a verdade, desconfiai, pois Deus só dá comando
aqueles que têm o coração limpo, aqueles que têm amor, aqueles que têm o sentimento, aqueles que têm a humildade dentro de si. E às vezes se dão de tal maneira que esquece de si mesmo. Então aí está o verdadeiro profeta, aquele que pratica as boas obras, esquecendo de si mesmo. É um trabalho muito árduo, mas que nós já começamos, já iniciamos e não vamos desistir desta tarefa, porque a tarefa é confiada pelo Pai, toma muita dedicação. E assim precisamos reforçar esse amor e perseverar no caminho, levando paz, levando harmonia, levando equilíbrio, e jamais se desesperar por certa dificuldade que entrarmos no caminho, por parte da nossa caminhada, e Cristo está conosco. O Cristo está com todos nós, para que esta bandeira do amor seja realmente encaixe na terra, tirando, banindo da terra todos esses males que ainda nos causam grandes dores. Mas como vivemos num mundo de provas e expiações, com a interiorização do Evangelho em nossos corações, essas dores é como um alfinete que nos roça, mas não tira a nossa qualidade de perseverar no caminho, trabalhando com muito amor perante os irmãos. Então, que estejamos sempre prontos, como o soldado no quartel. Agir com tranquilidade, com equilíbrio, com amor, conforme exemplifica o Cristo. Porque só assim seremos realmente os verdadeiros profetas. Aqui na terra, levando essa luz esclarecedora do Evangelho a todos os nossos irmãos necessitados. Pois nos dias atuais, muitos choram, muitos lamentam, muitos se desesperam por não conhecer essa luz do Evangelho que nos fortifica a nossa alma, que nos encoraja na nossa caminhada, que nos dá força para superar todos esses obstáculos que ainda encontramos no caminho. Então, sejamos fortes, que possamos construir realmente a nossa casa sobre a rocha, porque construindo esta casa sobre a rocha são os ensinamentos dados pelo Cristo, que ninguém pode tirar de nós. Então, só o amor constrói, só o amor brilha. E que possamos fazer este amor brilhar dentro de nós, para que o outro possa sorrir, para que o outro possa encontrar a alegria de viver. E assim se sentir útil dentro do Evangelho do Cristo. Então, que sejamos luz e que possamos deixar a nossa luz brilhar. Nessa condição, profeta, que desde os velhos tempos vem até hoje, a gente pode analisar no seguinte: o verdadeiro profeta é aquele que tem o aperfeiçoamento moral, as atitudes dele é completamente diferente de todas as outras. É aquele caso do sim, sim, não, não. Então, uma pessoa com autoridade, como o próprio Jesus,
colocou para todos os seus irmãos, ele falava, chamava hipócritas. Então, quando ele chamava, ele sabia por que estava chamando. Porque o aperfeiçoamento moral dele é maior do que o nosso. Então, vamos dizer assim, uma empresa, se a gente trabalha numa empresa e cuida dos nossos funcionários de maneira ordeira, com amor, não é que a gente vai tirar as responsabilidades de cada um. Cada um tem o seu, cada qual fazer. Mas que a gente não tem atitude desagradável contra os nossos irmãos. Exigência além do que é necessário. Então, o profeta, ele tem um sentimento que ele esquece dele mesmo. Então, a autoridade dele, a evolução moral que ele tem, ele sabe usar perante todos aqueles que ali estão diante dele. Porque não adianta a gente ter uma condição aqui na Terra destacada, não tem essa moral elevada. Muitos, às vezes, não vai nem sequer obedecer os ensinamentos. Mas aquele que vem determinado a trazer a mensagem, principalmente dentro do sistema religioso, que é o ponto mais significante de todos nós. Porque cada qual faz o que deseja, mas precisamos saber realmente o que é real para a nossa trajetória aqui no mundo terreno. Porque somos espíritos, estamos vivendo uma experiência física e devemos aproveitar essa experiência com todo o amor necessário. Então, profeta é luz. Profeta é aquele que ensina, é aquele que se dedica, é aquele que é humilde, e é aquele que não falha, como nós ainda continuamos falhando. Então, eu entendo mais ou menos nesse sentido aí. Certo, Adalberto. Boa noite. Excelente, Adalberto. Eu estou aqui vou ficar com a câmera fechada, gente, porque a internet hoje não está muito boa, não. Aí eu não sobrecarregar. Interessante que eu não sei se eu entendi também a visão de Alberto a respeito de profeta atual. E a gente sabe o seguinte, que o profeta hoje, ele pode ter mudado de significado no processo do nome, né? Porque a gente pode ser equivalente, um profeta de ontem com o próprio Ezequiel, o próprio Daniel, eram os profetas enviados de Deus para trazer a mensagem de Deus. Hoje, com a profecia de Jesus, quando ele disse que não nos deixaria órfãos, que enviaria outro Consolador, e o Consolador é o que a gente está hoje atuando, que é a doutrina dos Espíritos. Então, com a doutrina dos Espíritos, acredito que essa palavra profeta foi mudada como médium. Então, o mesmo significado, vai ser a mesma coisa equivalente, você ser médium e ser um profeta. Porque o médium é como o João dizia, ele é um intermediário do mundo espiritual, profeta da mesma forma. Então, como ele recebia as orientações do mundo espiritual, o profeta, né, e analisava como o próprio João, que disse, aguardai, arrependei-vos, que o Filho do Homem, né, que Jesus viria e ia corrigir todas as coisas. Então já é uma profecia
alguns acertos. E um profeta hoje, o falso profeta, a gente analisa que as pessoas às vezes vão em algum lugar buscar que aquele profeta ou falso profeta diga aquilo que nos interessa. E a gente acredita se quiser. Mas o verdadeiro profeta, ele vem em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos Espíritos, ensinar através dos médios, né, que é o verdadeiro profeta atual, sobre o que está ocorrendo. Então, eu acho que na atualidade só muda o nome de profeta para médium. Então, isso que a gente precisa ter esse espírito profetizador, né? O profeta chamado médium, também entre nós há falsos e falsas profecias que a gente precisa analisar o conjunto da mensagem. Eu acho que se eu entendi, Alberto, e Adalberto que explicou, de certa forma, como você colocou, simples, mas deu o recado hoje. Então aí a gente vai ver que Paulo também se lembra que ele diz em Coríntios, que todos podereis profetizar um após o outro, né? Então, Coríntios, a gente vai, quem gosta de ler Paulo, não me lembro agora porque eu não sou de dizer que é o capítulo e versículo, mas você vai encontrar em Paulo que ele diz que todos nós podemos profetizar. Então, se podemos profetizar, somos profetas, ou temos espírito dos profetas, né? Então, é isso que a gente considera atualmente e reconhecer esse mandato como médio profeta. Não sei se ajudei em alguma coisa ou atrapalhei. Mas é isso mesmo. Essa mensagem, aqui no item 9, no último parágrafo, ele chama a atenção exatamente sobre isso aqui. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, especialmente no tempo de renovação, visto que muitos impostores se dirão enviados de Deus. São os que procuram a satisfação de suas vaidades na terra, mas uma terrível justiça os espera. Disso podeis estar certos. Então, todos aqueles que se dizem profetas, mas que buscam a sua vaidade aqui na terra, quer ser visto, quer ter poder, quer ser o melhor, como se diz, então esses a gente já pode riscar do mapa porque não são os verdadeiros profetas. Apenas estão exigindo a sua qualidade de homem aqui na terra, mas de profeta está longe de ser. O profeta é aquele verdadeiro que traz a humildade dentro de si. Humildade não é para se mostrar, mas é para exemplificar. O profeta é aquele que traz os ensinamentos para a nossa autotransformação. A gente tem que deixar o homem velho e buscar o homem novo. Aí a gente vai ver qual a diferença nisso aí. O profeta, ele não pode fazer promessa para nós. Eu recebi de Deus essa luz que vai te fazer melhor. Aí a gente fica todo envaidecido. Na realidade, não pode ser assim. Mas quando ele diz, eu recebi esta luz de Deus para a tua transformação. Aí a gente vai perseverar no caminho, vamos encontrar obstáculos, mas para essa transformação a gente precisa fortalecer a nossa fé, buscar essa humildade e sempre estar contrito a esses ensinamentos e jamais esperar essas recompensas, porque a recompensa vai ser de acordo às nossas obras. Se a gente pensa X, a gente não vai receber Y. Se a gente quer 10, não vai receber 20. Então, é nesse sentido que o profeta vem trazer a mensagem de mudança, de transformação,
vamos dizer, cuidado pelo caminho que está andando. Se encontrares uma pedra, não deixe ela aonde você encontrou. Tire para que outro que venha não tropece. É nesse sentido, mas ele diz, bom, tua vida hoje está desse jeito, amanhã vai estar maravilha. Então desconfie desse profeta que ele, na realidade, está buscando só as vaidades daqui da terra. São mais ou menos nesses exemplos que a gente pode fazer essas diferenciações. Agora, Alberto, outra coisa interessante, que antigamente, quando a gente lia a Bíblia, o velho e o novo está lendo a Bíblia, a gente coloca profeta no sentido religioso. Mas os verdadeiros e falsos profetas, eles hoje estão numa forma mais definida, está em todos os segmentos sociais. Está na família, está na política. O problema todo do profeta é não acreditar em tudo que é dito. Porque vamos supor aqui, eu dizia assim, Kardec é um profeta, o que é que vocês acham? Sim ou não? É que ele trouxe a mensagem correta, não tem nenhum deslize. Então, ótimo. Então, Kardec é um profeta enviado por Deus, porque ele tinha um objetivo. O que é que Kardec veio passar para a gente? Ele veio nos instruir, né? Ele veio revelar as coisas ocultas do mundo espiritual. Então, aquilo que era mistério na vida espiritual, ele, quando observou, ele trouxe para nós ele não fez predições, né? Adivinhações. Ele fez uma análise objetiva, lógica dos fatos. Então, é um profeta que tem um significado muito amplo. Então, o que a gente precisa saber que às vezes tem muitas pessoas como médium que faz um prognóstico, mas isso não quer dizer que é 100% certo, nem 100% e não vai ser tão errado. Ele pode não acertar 100%, mas tem muitas coisas que precisam ser analisadas, entendeu? Então, hoje, a gente vai dar os pais mesmo. É um profeta. Por quê? Porque ele não tem a função de dar mau exemplo, pode até dar, mas a obrigação dele é dar para o filho, né, orientação segura. Então, todo mundo que vem com uma determinação, uma missão no plano espiritual, é um profeta. Os pais é um missionário, um político é um missionário, um líder comunitário, um líder religioso, todos eles têm uma obrigação de auxiliar o outro. Então, quando ele está enganando, ele é um falso profeta, mas quando ele está conduzindo as pessoas no bom exemplo, ele é um profeta, né? Então, eu acho que dentro dessa visão, essa profecia de hoje é no processo de querer ensinar, de querer instruir e recebendo a orientação dos amigos espirituais. Então, no meu modo de ver, esse é um bom profeta. É sempre agradecer pela oportunidade, agradecer pela bênção divina e que posso cada vez mais aproveitar oportunidades que aparecerem no caminho e fazer com que essa luz brilhe com mais intensidade nos nossos sentimentos. Entender o processo da vida, superar obstáculos que todos nós temos e agradecer com a prece ao Mestre Jesus por oportunidades de trabalhar dentro de nós essa luz abençoada. Jesus, amado Mestre, te agradecemos por mais esta oportunidade. Te pedimos pelos nossos irmãos necessitados do teu amor, por aqueles que choram, por aqueles que se encontram aflitos, por aqueles que necessitam do agasalho, por aqueles que precisam do pão, mas que todos eles possam receber esse pão no entendimento da matéria,
mas principalmente o pão espiritual, porque este sacia a fome de todos nós. Que a tua misericórdia nos proteja, nos ilumine, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.